Olá, professora May, colegas. Eu fiquei responsável pelo seminário sobre Marx, então eu vou falar um pouco sobre as contribuições metodológicas desse autor para a pesquisa social, me baseando nos elementos fundamentais para a crítica da economia política e focando nas principais contribuições dele, que foram a ideia de inversão, o materialismo histórico em contraposição ao idealismo e a dialética. Bom, só para contextualizar de qual texto estamos falando e de qual época é também, né? O texto do qual eu me baseei foram os manuscritos econômicos, que foram escritos entre 1857 e 1858. Então, foi logo no início da carreira de Marx. Ele ainda estava esboçando o que depois viria a ser o Capital, né? Então, esse livro que tem o nome de Grundrisse, ele reúne nada menos que os esboços, né? Grundrisse tem esse significado, né? São os esboços, são os primeiros escritos do Marx sobre esse método e a teoria que ele estava consolidando. Bom, para a gente entender um pouco sobre o que é o método para o Marx, eu fiz a escolha, né, de pensar inicialmente o que é a ciência. E a ciência, ela consiste no exercício de fazer perguntas que objetivam a chegar em certas respostas. E é nesse exercício de chegar às respostas que a gente faz algumas escolhas metodológicas, né? Então, no percurso de buscar as respostas, nós tomamos, enquanto pesquisadores, algumas escolhas sobre qual caminho se mostra mais favorável, qual caminho a gente entende que vai nos ajudar a chegar melhor nas respostas que precisamos. E todo método, ele traz algumas lógicas e pressupostos, que são a forma como o método se organiza ou a forma como o método entende a realidade. Para entender os pressupostos, eu trago uma pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta bem elucidativa e bem ilustrativa para a gente entender um pouco sobre o pressuposto que Marx traz. Bom, o que veio primeiro? A ferramenta ou a ideia da ferramenta? Então, quando o homem pré-histórico estava fazendo as suas ferramentas, a sua machadinha ali, pegando a madeira, a pedra, confeccionando essa ferramenta que iria auxiliar ele no trabalho, o que será que veio primeiro? A ideia dele fazer um instrumento, uma ferramenta que iria auxiliar, ou a ferramenta em si, né? Ele observou aqueles objetos e percebeu que aquele objeto iria auxiliar ele no trabalho. Essa pergunta a gente pode ficar com ela para entender o que é o pressuposto do idealismo e o pressuposto do materialismo. O pressuposto do idealismo, ele vem ali com Platão e depois se repete, né, em várias outras correntes, também teóricas, metodológicas, e ele diz sobre que a determinação do mundo material se dá pelas ideias. Então, no caso, ele entende que a ideia de fazer a ferramenta vem primeiro, depois que é feita a ferramenta. Já o pressuposto do materialismo, deixa eu tirar aqui o quadradinho para a gente enxergar, ele surge com os pré-socráticos, mas ele se consolida com Aristóteles, e ele diz que tudo que existe é material. Então, ele olha para o mundo através dos elementos químicos e materiais da tabela periódica, por exemplo, que são o que compõem a realidade. Então, inclusive as ideias, elas fazem parte do mundo material, porque, segundo esses teóricos, esses estudos do campo do pressuposto do materialismo, mesmo as ideias, elas fazem parte do corpo, né, do ser humano que trabalha, que tem esse exercício de pensar.
Então, as ideias, elas fazem parte da química do corpo, né? Elas compõem as funções neurológicas do ser humano. Então, no fim, também é matéria. Já o materialismo histórico, que é a contribuição de Marx, ele trata da realidade, né? Desse olhar para a realidade através da materialidade. Então, ele também entende a realidade como material, mas ele traz esse outro elemento, que é a história. O materialismo, ele não é redutível à materialidade física. Ele olha para toda a constituição da realidade. Então, ele não está se preocupando apenas com essa questão simplória e mais aparente do que é físico. Ele está olhando para toda a realidade. E aí eu trouxe algumas citações, né, de Marx, que estão nos esboços dele, no texto do Grundrisse, para a gente entender um pouco melhor sobre o que ele está falando, né? Então, para a gente entender como ele vai construindo esse pensamento. Então, ele diz, o concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações. Portanto, é a unidade da diversidade. Então, o concreto, ele não é apenas aquilo que eu vejo, mas ele tem várias determinações que o constroem. Por essa razão, o concreto, ele aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida. Então, o resultado o processo de síntese, ele parte do concreto. Então, a gente tem que olhar, né, quando a gente está pensando no objeto de estudo, nas respostas que a gente quer achar a partir desse objeto, a gente tem que olhar para o que é concreto, para o que é da matéria, não para as ideias. Surge primeiro o concreto, não as ideias. Mas o assim chamado desenvolvimento histórico, né, então essa contribuição da história, do que é o concreto a partir desse processo histórico, ele se baseia, sobretudo, no fato de que a última forma considera as formas pertencentes como etapas até si mesmas. Então, quando a gente olha para o nosso objeto de estudo, a gente não está olhando apenas para ele, mas para todas as etapas que antecederam esse objeto. Então, cada objeto, cada parte da realidade, o concreto em si, ele também manifesta esse percurso histórico, ele manifesta tudo aquilo que aconteceu antes de ele estar ali no presente, né? Por isso que o materialismo histórico, então, é a compreensão da realidade a partir dessas múltiplas determinações, então, de tudo que aconteceu na realidade anterior àquilo que está acontecendo no presente. E aí, como resposta, né, aquela perguntinha que eu fiz ali no início, o que veio primeiro? Foi, então, para o materialismo histórico, que ele entende a história como a história da produção humana. Então, o que veio primeiro foi a necessidade do uso da ferramenta para produzir a vida. Então, não veio primeiro nem a ferramenta em si, não foi olhando para aquela ferramenta que o homem pré-histórico pensou que aquilo poderia auxiliar no trabalho dele, e também não foi tendo a ideia de que ele precisaria confeccionar aquela ferramenta que ele conseguiu confeccionar, né, o objeto. Mas foi a necessidade, foi quando ele teve a necessidade de produzir uma ferramenta que auxiliasse ele no trabalho dele, que o trabalho dele ele precisa desse trabalho para produzir a vida. Então, foi quando veio essa necessidade que ele conseguiu fazer a ferramenta. E aí aqui tem um textinho que é do Marx e do Engels, da ideologia alemã de 1845, que nos ajuda a entender um pouco sobre o que seria essa necessidade para produzir vida, né? E a relação dela com a história. Bom, em relação aos alemães, situados à margem de qualquer pressuposto, somos forçados a começar constatando que o primeiro pressuposto de toda a existência humana, e, portanto, de toda a história, é que os homens devem estar em condição de viver para depois fazer história. Ele traz essa questão da história também como algo que diferencia a humanidade, né,
do comportamento do homem dos outros animais. Então, o homem, ele produz história, e essa história está ligada às condições de viver, né, do que ele precisa para viver, que ele produz essa história. Então, para viver, é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitem a satisfação dessas necessidades. A produção da própria vida material, e, de fato, este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, como há milhares de anos, deve ser cumprido todos os dias e todas as horas, simplesmente para manter os homens vivos. Então, a produção material, ela está ligada à história, e a história está ligada à necessidade. Então, a necessidade que o homem tem de estar vivo. E aí, a gente entra na outra questão do método, que é a lógica. Se a gente está falando de história, né, quando ele pensa nessas múltiplas determinações que constroem o real, em como tudo que aconteceu antes do real, do olhar, do objeto que a gente está olhando agora no presente, né, para esse objeto que se apresenta em sua concretude, na realidade, como que tudo que aconteceu antes dele também está ali representado nele. Esse processo histórico, a gente vai entender agora como que se organizam, então, essa história, né? Bom, segundo a lógica formal, a maneira de organizar o mundo é por formas padrões. Então, é uma maneira fragmentária, que não comporta contradições e é linear. Então, a história, ela se representa de uma forma linear. A gente tem o passado, tem o presente e tem o futuro. Já na lógica dialética, a gente organiza a realidade considerando o movimento caótico do real. A gente olha para a totalidade, que não é linear, e ela comporta a contradição. Então, compreender a contradição é bem importante para a gente entender o que é dialética e como acontece esse movimento, porque a dialética nada mais é do que o movimento da história, né? Esse percurso do que vai acontecer. E do que já aconteceu. Então, como que acontece, como que se organiza na materialidade esse percurso? Bom, e aí o Marx nos traz a dialética materialista. Marx se utiliza do conceito de Hegel, da dialética. Então, esse conceito, na verdade, ele se apropria, né, do conceito que Hegel já trouxe antes dele, sobre o que é a dialética. Mas ele não compreende a dialética através do pressuposto idealista, como compreendia Hegel. Ele compreende a dialética através do pressuposto da lógica, né? A lógica dialética através do pressuposto materialista. Então, ele inverte o Hegel de ponta cabeça e faz uso apenas daquilo que ele acha que ele concorda, que ele acha que de fato é interessante para ele conseguir chegar às respostas que ele precisa. Então, trouxe mais uma citação do Grundrisse, para a gente compreender sobre o que o Marx está falando, quando ele está esboçando essa contribuição metodológica dele, né? Então, ele diz que seria impraticável e falso, portanto, deixar as categorias econômicas sucederem-se umas às outras na sequência em que foram determinadas historicamente. Ele não concorda com a lógica linear. A sua ordem é determinada, ao contrário, pela relação que tem entre si na moderna sociedade burguesa. A sociedade burguesa era o objeto de pesquisa do Marx, né? Então, quando ele quer olhar para o que é a sociedade burguesa, ele quer olhar para tudo o que aconteceu antes da sociedade burguesa do presente, mas como que ele enxerga essa historicidade é o inverso do que aparenta ser a sua ordem natural. Então, ou da ordem que corresponde ao desenvolvimento histórico. Então, ele entende que essa história se apresenta no presente, no real, no objeto para o qual ele está olhando hoje, através das múltiplas determinações. Ela está ali, mas não está de forma linear.
O presente ele contempla o passado e contempla também o futuro, porque a história não é linear. Bom, para a gente entender o que é dialética, eu trouxe esse texto, que eu acho que ele ajuda bastante. Dialética é um conceito fundamental, né, muito utilizado, inclusive, em outras correntes teóricas, mas eu acho que, às vezes, ele é complexo, e a gente pode entender um pouco melhor a partir dessas características. Bom, a primeira característica, o princípio materialista, trata da relação de determinação. A dialética ela é a essência do método, trata do movimento, da lógica sobre o qual o pensamento se estrutura para compreender o fenômeno. O que interessa é captar o movimento. Então, quando eu olho para o fenômeno, tem nele o que era, o que é e o que tende a ser. Analisar objetivamente este fenômeno, suas passagens como uma forma foi superada por outra que já anuncia a nova que virá em seu desenvolvimento. Então, todo objeto tem em si a forma que ele era e o que ele vai ser, que vai superar o que ele é. Importante desta análise objetiva é que a dialética ela não deve ser imposta ao fenômeno. Não é o pensador dialético que torna o fenômeno dialético. Devemos buscar o movimento próprio da coisa estudada, evidencia a dialética. Devemos buscar como o próprio movimento da coisa estudada evidencia a dialética. Já a segunda característica, ela fala, toda forma traz em si uma contradição. Então, a dialética, ela compreende a história como contradição, né? Então, o real, o objeto, ele traz em si a sua forma contraditória. E é dessa superação da contradição que o movimento acontece. Então, ela é uma união de contrários. Essa contradição, ou sistema de contradições, amadurecem dentro dessa forma, até que o conflito entre os polos da contradição não possa mais ser resolvido dentro dela. Então, existe a necessidade de mudança. A contradição interna destrói a forma antiga e gera uma nova. A terceira característica fala que a nova forma ela não elimina a contradição, ela gera uma nova. Sempre vai existir contradição. Tudo que nasce já traz em si o germe de sua própria superação. Por isso, nada é eterno, só o movimento. Tudo que nasce tende a desaparecer. O novo já traz em si o novíssimo, o já traz em si o tende a ser. A quarta característica fala que as contradições elas não são absolutas, elas não são dois polos que se opõem. No que num polo existe partes do outro polo. Então, os contrários também têm em si uma relação de identidade. Um aspecto é ao mesmo tempo também o outro. A causa, o efeito, a ação, a reação, o alto, o baixo, quantidade, a qualidade, etc. Por esse motivo, num determinado ponto do processo, uma coisa pode transformar-se no seu contrário. A quinta característica diz que a forma, como se resolve uma contradição, destruindo uma velha forma e gerando uma nova, não é boa nem má, mas sim necessária. Então, não tem esse aspecto, né, qualitativo do que é a superação. A superação ela é necessária, ela existe. Então, o futuro não necessariamente é melhor do que o passado. Ele apenas é. Como uma contradição era composta e como essa contradição se desenvolveu necessariamente até a superação, evidenciada, deve ser vista além dos juízos valorativos, mesmo porque aquilo que possibilitou o movimento pode vir a paralisá-lo. Bom, a sexta característica diz que o amadurecimento interno da contradição se dá progressivamente, mas se resolve por uma ruptura, um salto de qualidade. Então, é quando ele deixa de ser possível que existe essa ruptura e se produz o novo. A contradição germina silenciosa, imperceptível e aflora abrupta numa quebra de continuidade. Já a sétima característica diz que todo movimento, sucessão de formas, evidencia uma dupla negação, uma negação da negação. Aqui ele está falando sobre o movimento da dialética ser em forma de espiral.
Então, quando acontece, né, essa superação da contradição e se faz o novo, se faz a novidade, né, o futuro, acontece a negação da forma anterior e da forma anterior, a negação da negação. A primeira forma é negada pela segunda, que é negada pela terceira, gerando assim a aparente volta à primeira. Mas como o movimento ele é em espiral e não em círculo, não linear, e também ele carrega elementos do que aconteceu na anterior, do que aconteceu na anterior à anterior, e carrega elementos até do que vai acontecer. Não existe essa volta ao passado, mesmo que o passado se apresente também no presente, né? Bom, a terceira forma, ela representa traços da primeira, mas traz em si também traços da segunda forma superada. Já não é mais nenhuma e nem outra. O novo traz traços do velho. O velho já anuncia elementos do novo. A impressão de circularidade é apenas aparente, pois a última forma sempre representa a primeira num patamar superior. Então, quando ele fala de superior, é sobre essas formas, essas voltas na espiral, né? Não é sobre essa questão valorativa do que é melhor ou do que é pior, mas é como essa última, ela está sempre num lugar acima, mas como é em espiral, esse lugar acima, ele tem pontos de congruência ali com esse lugar abaixo, né? Então, ele também revela o que aconteceu no passado. O movimento, ele não é circular, ele é em espiral. Bom, então agora que a gente já entende sobre o pressuposto materialista e sobre a lógica dialética, a gente consegue entender um pouco sobre o que é o materialismo histórico dialético, que é a principal contribuição metodológica do Marx, né? Ele é o exercício metodológico de buscar o real, com o objetivo de aprender todas as suas determinações, a totalidade. Então, o real, ele é esse múltiplo, essas várias determinações que acontecem no concreto. Mas a gente precisa conseguir entender como essas determinações se relacionam para a gente entender a totalidade, de fato, né? E aí, como essas determinações se relacionam, é a lógica da dialética. Bom, então, quando a gente olha essa totalidade, que é uma das categorias que Marx traz, né, do método, é a totalidade, ele diz que a gente sai do concreto aparente e consegue enxergar o concreto pensado. Bom, o Marx, ele fala, então, que a gente precisa enxergar essas múltiplas determinações. Para a gente enxergar essas múltiplas determinações, a gente precisa olhar para a historicidade e para como essa história se relaciona, que é numa lógica dialética. Quando a gente olha para essa lógica dialética, a gente consegue atingir o concreto pensado. O concreto pensado é o resultado, né? Então, é a resposta para as minhas perguntas. Lá no início, né? Pensando no percurso da ciência, eu faço perguntas, quero conseguir atingir as respostas, quero saber as respostas dessas perguntas. E para eu saber essas respostas, eu preciso percorrer um percurso metodológico. E esse percurso me permite chegar ao concreto pensado, que é enxergar o meu objeto de estudo e as suas múltiplas determinações, dentro da lógica dialética. Bom, eu trouxe algumas questões sobre a teoria, porque Marx, na verdade, quando ele fala do método, está ligado à teoria, né? Ele traz esse percurso metodológico como necessidade para responder a principal questão dele, que era olhar para a sociedade burguesa, compreender essa sociedade burguesa, mas ele não tem o objetivo em si de criar um método, né? Então, a teoria é, para Marx, uma reprodução do ideal. O ideal ele é apenas a reprodução do real, do material. O ideal é a teoria, o ideal é o pensamento que esse pesquisador traz quando ele olha para o real. Então, o ideal também faz parte do real.
ele é apenas uma reprodução do real. Bom, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa. Pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E o objeto, ele é material. Então, o exercício de, quando a gente olha, né, é o objeto, a teoria, ela é o concreto pensado, quer dizer, é o concreto pensado que a gente chegou aqui, mas, na verdade, é o concreto pensado reproduzido no ideal. Então, quando a gente reproduz o concreto pensado nos pensamentos, a gente tem a teoria. E o ideal, ele é apenas o material transposto para o pensamento do ser humano e por ele é interpretado. A Marx não interessava elaborar uma ciência da lógica, importava-lhe descobrir a lógica de um determinado objeto, a sociedade burguesa, reproduzindo idealmente, teoricamente, a estrutura e a dinâmica deste objeto. Então, Lenin diz, né, que Marx ele não deixou uma lógica, ele deixou a lógica do capital. Então, a principal contribuição metodológica de Marx, na verdade, foi entender o capital. Só que para entender o capital, ele precisou percorrer o caminho metodológico, né? E como reflexões finais, bom, eu coloco, né, dessa questão do Marx ser um materialista. Então, ele separa a ordem da realidade, do objeto, da materialidade, do que é a ordem do pensamento, o conhecimento teórico reproduzido pelo sujeito. Bom, então, aqui é a ideia da inversão, né? Como uma das suas contribuições também, né, principais. Bom, o materialismo histórico dialético, como percurso metodológico, nos faz inverter o caminho que, segundo Marx, a maioria dos pesquisadores, dos estudiosos, seguiam até então, que eles partiam do que era ideal, eles partiam de grandes conceitos que estavam já nesse lugar de abstração. Então, por exemplo, para eu entender o que era a sociedade burguesa, os economistas que vieram antes de Marx e olhavam direto para a população, mas Marx diz que eu não consigo entender o que é a população sem antes eu entender o que são as classes, e eu não consigo entender o que são as classes sem antes eu entender o que é dinheiro, o que é troca, o que é o capital, o que é a moeda. Então, ele traz esses vários elementos que constituem a materialidade, que são elementos mais simples, são elementos que estão ali no concreto visto, né? E quando ele traz esses elementos, ele consegue chegar no lugar maior das ideias, nas abstrações, na teoria. Então, o caminho da ciência, ele começa pelo concreto. Com a análise, um e outros elementos são abstraídos, chegando-se a conceitos, a abstrações que remetem a determinações mais simples. Bom, mais algumas transcrições ali do texto. Brundice dizem que as determinações abstratas levam à reprodução do concreto por meio do pensado. E o concreto, ele aparece no pensamento como processo de síntese. Eu coloquei essa citação ali no início também, né? Ela aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, então não como ponto de partida. A gente parte do concreto aparente para conseguir chegar no concreto pensado. E a síntese desse processo nos levam às abstrações do ideal, às teorias. Bom, aqui tem as referências bibliográficas que eu utilizei. Eu agradeço a atenção, peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo e espero que vocês tenham gostado.